Mas, queridos, nós estamos hoje no 12º dia do propósito, encerramento desses 12 dias de oração, desses 12 dias de decretos, de palavra ministrada ao nosso coração, amém? Orando, buscando ao Senhor como igreja, 12 dias por 12 meses, amém? De janeiro a dezembro, nós estivemos aqui consagrando as primícias do ano ao Senhor, né? E por que isso? Porque a palavra do Senhor nos ensina, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, ele fala, se a primícia de uma massa for santificada, toda massa será santa. Ele está falando que aquilo que é o primeiro, né, que aquilo que é a forma, que aquilo que é o molde, que aquilo que desencadeia todo o restante, se aquilo for perfeito e for entregue ao Senhor, todo o demais será também abençoado, amém? Então esse é o conceito de entregarmos a primícia, a consagração. Você sabe que o povo judeu, o Senhor ensinou o povo a entregar a primícia de tudo. Até o primogênito, o filho primogênito, ele precisava ser consagrado ao Senhor de uma forma especial. Como não se podia entregar o primogênito em sacrifício, porque o Senhor abomina sacrifício humano, Deus disse, no lugar do primogênito filho, vocês vão entregar um cordeiro, vocês vão fazer um sacrifício, mas tem que ter o sacrifício, né? Abraão, quando o Senhor pediu o filho dele, era o primeiro e o único, correto? Né? Filho legítimo da herança, era o primeiro filho dele, né? Gerado ali debaixo da promessa, tirando Ismael, que foi gerado fora da promessa de Deus, amém? Então Deus pede para ele, me dá o teu filho. E naquele tempo Abraão não tinha a consciência ainda do sacrifício, né, de um animal como tomando o lugar do primogênito. Então ele vai literalmente entregar o seu primogênito, né? Um ato de fé e obediência total e absoluta a Deus. E quando ele vai entregar o primogênito, ele está para sacrificar o seu filho, o Senhor brada do céu, disse, Abraão, não faça isso, porque eu estava provando o teu coração, e eu vi que você é obediente, e que você não me negaria o teu próprio filho, o filho da promessa. E Deus proveu um cordeiro, que estava preso pelos chifres em um arbusto, logo atrás de Abraão. E aí, Abraão substitui, então, o filho que iria ser entregue como sacrifício, pelo cordeiro que estava preso naquele arbusto. Então ali estava o sacrifício que substituiria o filho de Abraão, o cordeiro, que aponta profeticamente, quando nós lemos hoje, para Jesus, que foi o cordeiro entregue como primícia por nossas vidas, amém? Em resgate de nossas vidas. Então, querido, consagrarmos a nossa vida e tudo que nós temos ao Senhor é um princípio bíblico, amém? É um princípio bíblico, nós consagramos a nossa casa, nós consagramos os nossos filhos, é um princípio bíblico, nós consagramos nossas finanças, nós consagramos os nossos dons, tudo que nós temos e tudo que nós somos. A consagração fala de ser parado. Consagrar, ser santo ao Senhor, não está falando de colocar num pedestal, não está falando de aquilo ficar em uma redoma cercada, protegida, que ninguém pode tocar, aquilo é santo, não. Santificação e consagração ao Senhor é separar para uso exclusivo dele, amém? Para os propósitos e planos dele. Então, este ano, o Senhor tem nos concedido até aqui dias de vida, amém? Horas de vida. O oxigênio que nós respiramos para um propósito, para a glória do seu nome. Apóstolo Paulo, ele fala sobre tudo que nós fizemos, das coisas banais até aquelas que nós consideramos tão importantes. Tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. E ele começa a falar, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa. Façamos na consciência que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Porque tudo é dele. Amém? Tudo é dele, tudo é para ele. Céu, terra, todos os seres. Você para imaginar que a Bíblia nos fala que as criaturas louvam ao Senhor, amém? Os passarinhos louvam a Deus.
Quando você acorda de manhã e você vê os passarinhos cantarolando, e você pensa assim, o que eles estão fazendo? Eles estão dando glória a Deus. Até o movimento das árvores, o barulho das folhas soam como louvor ao Senhor. A Bíblia diz que as palmeiras batem palmas. Ao bater das folhas, aquele barulho são palmas ao Senhor. Aplausos dizendo, tu és perfeito, tu és bom, tu és incomparável. Então tudo que nós fazemos e nós consagramos ao Senhor, porque a nossa vida sem Ele não tem sentido. Qual é o sentido da vida? Você já parou para pensar? Qual é o sentido da vida? Se a gente acorda de manhã, trabalha, ganha o nosso dinheiro, volta para casa, e depois de novo, até chegar o dia em que nós partimos e deixamos tudo, né? Deixamos simplesmente tudo que a gente construiu, tudo que a gente conquistou, fica. E as pessoas choram por nós, talvez por um dia, uma semana, um mês, um ano, mas depois passa e tudo volta à normalidade. E ninguém, daqui a um tempo, se lembrará de nós. Se a gente perguntar, você se lembra do teu bisavô? Alguns aqui, a maioria nem conheceu o bisavô, irmão. O teu tataravô, você nem sabe o nome dele. Eles passaram, talvez fazem um século, ou menos de um século, diante da existência da humanidade. O que é 50 anos, 100 anos? Diante da eternidade, o que é 100 anos? Nada. Tudo passará. Tudo vai passar. Mas tem algo que não vai passar. Aquele que está em Deus, a sua memória nunca será apagada. Amém? Aquele que está no Senhor, nada será apagado. Por isso, tudo que nós fazemos voltado ao Senhor, nada é em vão. Às vezes trazem dores momentâneas. Por isso a Bíblia diz que todo serviço no Senhor não é em vão. A recompensa que Deus nos dá, ela não é temporária, ela não é passageira, não é corruptível. Ela não se desfaz com o tempo, ela não sai de moda. A recompensa que Deus dá para nós de tudo que nós entregamos para Ele é eterna, amém? É eterna. É de duração eterna. Por isso que nós entregamos ao Senhor. A maneira de nós protegermos o que nós temos, a maneira de nós protegermos é quando você entrega para Deus. Como que eu protejo a minha casa? Entrega ela para Deus. Como que eu protejo o meu casamento? Entrega ele para Deus. Como que eu protejo a minha vida? Entrega ela para Deus. Como que eu protejo, Senhor, os meus dias? Entrega ele para o Senhor. É a maneira de nós guardarmos e protegermos aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? E nesses 12 dias nós fizemos isso. Senhor, nós estamos entregando esse ano ao Senhor. Porque ninguém tem o controle além de ti. O Senhor tem o controle total dos nossos dias, do nosso levantar, nosso deitar, cada passo, cada fôlego, cada respirar que Ele nos dá. Amém? Assuma o controle da nossa vida, Senhor. Amém, queridos? Amém? E hoje eu quero ministrar sobre o 12º tema, né? Nós vamos falar sobre posicionamento, amém? Nós podemos dizer uma igreja posicionada, nós podemos dizer uma família posicionada, uma pessoa posicionada, casais posicionados, né? Líderes posicionados para a conquista dos novos territórios que Deus tem para se dar. Amém? Correto? Quantos aqui querem, nesse ano, viver conquistas relevantes na tua vida? Amém. Conquistas relevantes. E basicamente eu não estou falando de dinheiro, não estou falando apenas financeiro. De conquistas realmente você fala, poxa, esse ano, meu Deus, essas áreas da minha vida eu vou entregar ao Senhor. Essas áreas da minha vida o Senhor vai me dar vitória. Talvez você está buscando vitória em uma área que você tem uma debilidade, você tem consciência dessa debilidade, você sabe que precisa de mudança, mas você tem lutado e não consegue. É difícil.
Mas esse ano você vai resolver dizer assim, Deus, eu vou me posicionar. E eu vou entregar, porque a batalha é mais forte do que eu posso suportar. Não é assim? Não tem coisa na nossa vida que a guerra ela é tão grande que a gente não imagina nem como vai vencer. É do tipo um Golias e um Davi. Se você olhasse e visse a imagem ali de um monte assistindo, dizendo aquele gigante com capacete, com armadura, com escudo, com espada, com flechas, com escudeiro, né? Na verdade tinha um escudeiro que levava o escudo, as armas para ele, caminhando na direção de um jovem de 17 anos, sem armadura, sem escudo. A única arma que ele tinha era uma funda. Nós poderíamos chamar de um estilingue. A funda era algo que você girava e tacava uma pedrinha, né? Com aquela funda. Você dizer assim, vamos fazer as apostas, quem que você acha que vai vencer? Irmão, quase 100% das pessoas, claro que é Golias. Olha o tamanho do menino, não sabe guerrear, olha as armas que ele tem. E outra, não tem nem capacete, não está nem com a armadura. Quem que vai vencer? Na ótica humana, era óbvio que o gigante ia destruir, ia esmagar Davi. Ia esmagar. Às vezes nós somos assim. Nós somos o Davizinho, pequenininho, indo contra um gigante que a gente nem sabe como vai vencer ele. Mas qual que era o diferencial entre Davi e o gigante? É que Davi estava com o Senhor. E o Senhor estava com Davi. O gigante só tinha armas e habilidade natural de guerra. E era um guerreiro treinado. Mas o Senhor não estava com ele. E ele não estava com o Senhor. Qual é o diferencial na nossa vida na hora do impacto, na hora do vamos ver? É se Deus está com você, se você está com Deus. Porque ali não era uma peleja baseada em arte de guerrear, não era baseada em habilidade, mas em uma dependência de Deus. Existe coisas na nossa vida que é uma questão do aperfeiçoamento e das nossas habilidades. Mas tem batalhas na nossa vida e você precisa separar essas batalhas esse ano e colocar ela num caderno e dizer, essas batalhas aqui não são vencidas pela força humana. Isso aqui não é estudo, não é diploma, isso aqui não é esforço humano, isso aqui é só Deus para me dar vitória. Saiba, defina quais são as suas batalhas. E diante dessas batalhas, nós precisamos nos posicionar. Eu digo uma coisa para mim e para você, Deus não vai fazer aquilo que Ele te entregou a capacidade de fazer. Amém? Isso Deus não vai fazer. Não adianta, Deus, faça isso para mim, eu estou entregando para o Senhor aqui. Deus diz, não, isso aqui eu entreguei para você. Agora tem batalhas que Deus está dizendo, não é tua, é minha. Se você for guerrear, você vai ser flechado. Se você for sozinho, sem mim, você vai ser destruído. Mas se eu estiver com você, você vence. Amém? Então diga posicionamento. Amém? E eu quero ler um texto que fala sobre isso. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. O Nando vai colocar para nós ali, né? E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo... Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Versículo 4. Versículo 1 até o versículo 4. E depois nós vamos pular para o versículo 13 em diante, ok? Então, versículo... ok? Amém. 2 Crônica, versículo 1, 21 ao 4. Vamos ler, diz assim. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Egede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Versículos 13 em diante diz assim. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos.
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Amém? Amém. Pense, aqui tinha um desafio enorme, um desafio tão grande que pôs o rei Josafá a ficar apavorado, em pavor, com muito medo. Porque os povos que haviam se levantado para vir para destruir Jerusalém, para destruir Israel, era um povo muito numeroso e muito mais forte do que o povo de Jerusalém. Qual foi a atitude de Josafá? Primeiro, ficou com muito medo, desesperado. Isso levou ele a recorrer ao Senhor e buscar a Deus. E ele não só entra em jejum, como coloca todos para jejuarem. E ele vai diante do Senhor e ele começa a orar ao Senhor e dizer: Deus, o que tem se acontecido? Do Senhor que nos livrou de tantas situações. Desta vez será o fim do teu povo, pois o Senhor tem abandonado o teu povo e deixado ele ao acaso, para ser conquistado pelos seus inimigos e destruídos. A primeira coisa que Josafá faz, quando ele teve medo e ficou apavorado, ele foi buscar o Senhor. Ele recorreu a quem ele podia recorrer, a Deus. Ele não tinha como dar um jeitinho. Não tinha como fazer uma negociação de paz. Aqueles homens estavam determinados a vir e a destruir Israel e a tomar tudo que Israel tinha. Então, nós vamos nos encontrar muitas vezes em momentos na nossa vida que não tem negociação, que não tem acordo de paz, que não tem como dar um jeito. A gente olha para frente, olha para trás, olha para o lado direito, lado esquerdo, e todos os lados têm pressões, e todos os lados têm dificuldade, e todos os lados não aparenta nenhuma solução. Mas quando a gente olha para cima, a gente sabe de onde vem o nosso socorro. Davi, por várias vezes, se encontrou assim, e ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, porque Deus está nas alturas, está vendo mais do que você está vendo, amém? Em Isaías ele disse: olha, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, então eu vejo de maneira melhor do que você. Ele é soberano, e quando ele se coloca em buscar ao Senhor, diante daquele desafio, o Senhor traz respostas para Josafá. Deus levanta um profeta no meio da congregação, e esse profeta traz o recado do Senhor. Qual foi o recado do Senhor? Não temais. Não temais. Por quê? Porque essa batalha não é de vocês. Existem muitas guerras que você está passando, que essas guerras não são suas. Essas guerras são do Senhor. Sabe aquela coisa que você luta e não vence? Essa guerra não é sua. Mais uma vez, aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que você precisa mudar e está dentro da sua responsabilidade, Deus não vai mudar. Mas tem batalhas que você não vai vencer sem Deus. Tudo nós precisamos de Deus. Mas existe batalha específica que Deus está dizendo: não é de vocês essa guerra.
Na verdade, essa guerra eu estou provocando como um pretexto para destruir os vossos inimigos, para arrasar com os seus adversários. Então tem batalhas que se levantam na nossa vida que Deus está querendo usar aquela batalha, primeiro, para nos promover e segundo, para destruir aqueles que se levantam contra a tua vida. Então, o Senhor vem e fala, não tereis que pelejar. O que é isso? Como que é? É diferente quando a gente luta e quando Deus luta por nós. Quando a gente vai à batalha, a gente acorda cedo, a gente trabalha. Porque como que eu entendo o que é batalha minha e o que é batalha do Senhor? Por isso que o conhecimento da palavra é muito importante. A Bíblia, você não pode ficar de manhã na tua casa dizendo, Deus, que alguém traga um prato de comida para mim hoje. Senhor, que alguém pague as minhas contas. Você pode trabalhar, porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha não coma. Do suor do vosso rosto comerás. Então tem batalhas e labutas que a gente sabe, a Bíblia nos ensina que é nossa responsabilidade. A gente pode dizer, Deus me transforma, muda-me. Esse não é um processo onde Deus faz sozinho. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Ou seja, há uma ação que é uma parceria com Deus. Transformar-vos pela renovação da vossa mente. Então Deus não vai fazer isso para você. Você precisa aplicar isso a partir do momento que você tem ciência. Então tem várias coisas que o Senhor diz, você tem que fazer. Mas tem batalhas que não são nossas. Você não pode lutar contra o diabo e vencê-lo sozinho. Você não pode lutar contra os seus adversários e vencer sozinho. A sua luta pessoal é uma responsabilidade sua. Tudo aquilo que é no meu interior, que eu tenho que lutar, da questão do meu caráter, da questão da santificação da minha vida, é minha responsabilidade, amém? Mas as batalhas externas, é o Senhor que entra em nosso favor. Eu não tenho controle sobre as outras pessoas, amém? Eu não posso controlar as pessoas. O que elas vão pensar sobre mim, o que elas vão querer fazer comigo. Eu não posso controlar muitas coisas que estão fora de mim, mas aquilo que está dentro de mim, Deus nos deu um fruto do Espírito que chama-se domínio próprio. É aí que entra. Eu preciso entender o que eu tenho que lutar, que depende de sacrifício, que depende de entrega minha, e aquilo que eu preciso dizer, Senhor, é tua batalha. Então essa batalha não era de Israel, não era do rei Josafá, não era dos moradores de Jerusalém. No entanto, que eles foram fazer o quê? Orar e jejuar. As batalhas que Deus luta por nós, elas são vencidas em oração e jejum. É a cultura da igreja. Se nós não desenvolvemos a cultura de oração e jejum, a gente nunca vai conseguir vencer as guerras. Não existe outro caminho. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E você vai ver que todo momento difícil da nação, Deus convocou o povo, os líderes convocaram o povo e assim mesmo para orar e jejuar. No jejum tinha clamor, tinha pedido de socorro, tinha arrependimento, tinha consertos. E este posicionamento diante do Senhor liberava os céus para que Deus entrasse em ação. Então o Senhor diz, amanhã descereis contra eles. Versículo 19, neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Olha o que Deus estava dizendo. Vocês vão descer para a batalha, mas vocês não vão entrar em confronto com o inimigo. Vocês vão ficar só observando. Porque eu vou lutar por vocês. Agora, vocês vão tomar o quê? Posição. Fiquem posicionados. Por que Deus diz assim? Vocês vão descer para a batalha, mas não vão guerrear. Mas vão ficar o quê? Posicionados. O que Deus está pedindo para nós nesse ano, não adianta você se esforçar exaustivamente para conquistar algo que depois o preço que você pagou é mais caro do que vale aquilo que você conquistou. Você já parou para pensar que tem hora que a gente conquista algumas coisas, o preço foi tão alto que a conquista não tem sabor?
Não tem sabor, irmão. Não tem sabor. Imagina, você trabalha que nem um louco condenado. Você perde a saúde, você perde a alegria, você perde a família, você não vê os filhos crescer, você não tem tempo com o seu cônjuge. Quando você chega em casa, a única coisa que você quer fazer, o tempinho que você tem, não, esse tempinho é meu. Não quer ninguém. E aí o outro tempo que é? Você já está exausto e vai dormir. Então tem batalhas que a gente luta com é tão exaustiva que rouba, ainda que você consiga alguma coisa. No final, quando você vai somar na caneta, você diz, não valeu a pena. Porque tem batalhas que Deus te chama para, venha, se posicione e observe. Não é para você lutar. Não é para você lutar. Porque Salmos fala de que adianta o sentinela ficar a noite inteira vigiando a cidade se o Senhor não guardar a cidade. Em vão é acordar de manhã e trabalhar o dia inteiro com suor e conquistar o pão duramente conquistado, né? Se o Senhor não estiver edificando a sua casa. Então ele fala das coisas que são vãs. Ele fala de alguém que está se esforçando para guardar uma cidade, mas é vão. Ele está falando de alguém que está trabalhando muito, mas é vão. Deus não está dizendo que não devemos trabalhar, que não devemos guardar. Deus está dizendo, se nós fizermos isso sem a dependência de Deus, será vão. Porque no final, o preço que pagamos será mais alto do que aquilo que valia. Então, ele diz, ficai posicionados e vede o livramento que o Senhor vos dará. E vede o salvamento que o Senhor vos dará. Deus está nos convidando nesse ano para ficar posicionados na presença dele e observar o que ele vai fazer. Amém? Observar o que ele vai fazer. É difícil para a gente ficar parado, né? É muito difícil ficar parado. E nem sempre movimento significa ação. Às vezes a gente se movimenta muito e não tem nenhuma ação, né? Concreta. A gente vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo, começa, não termina, depois começa, não termina. E a gente faz um monte de coisa. E a gente sai dando tiro de metralhadora, né? De cartucheira. Para todos os lados, né? Para ver se acerta alguma coisa. E no final a gente se movimentou muito e teve pouca resultado. Porque o Senhor convidou e chamou o povo. Vá para a peleja. Tome posição. Ficai observando. E vede o salvamento do Senhor. Então você tem uma guerra na tua casa, na tua vida. Você tem uma situação que você está querendo mudar a todo custo. Deus está dizendo para você, se posicione. Fique parado e observe o que eu vou fazer. Nós somos assim. A gente é muito esquisito. O que a gente tem que fazer não faz, o que não tem que fazer quer fazer. É ou não é? Aquilo que é pra gente fazer, a gente não faz. E por que você não faz? Porque você está fazendo o que não deveria estar fazendo. Uma pessoa não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, irmão. O que você deveria estar fazendo, não está fazendo. Aí você começa a querer fazer o que Deus disse, não é teu, não faz, não mexe, não toca, não tem nada a ver contigo, esse é meu. Não sei, mas eu quero fazer, eu quero dar uma ajuda para o Senhor. E Deus está dizendo, mas o que você deveria estar fazendo, não está fazendo. O que a gente faz? A gente quer mudar as pessoas. E a gente não muda pessoas, irmão. Toda vez que você tentar mudar alguém, você vai estragar ele. Vai estragar ele e vai estragar a tua vida. Porque a consequência vai refletir em você. Então Deus diz, se preocupe com a tua vida. Não é egoísta. Mas tem hora que a gente diz assim, vai cuidar da tua vida. A esposa tem hora que tem que cuidar da vida dela. O marido tem hora que tem que cuidar da vida dele. O pai tem hora que tem que cuidar da vida dele. O filho tem que cuidar da vida dele. Porque se você não cuidar da tua vida, como que você vai cuidar da vida dos outros? Às vezes a gente está tão preocupado com os problemas que estão ao nosso lado, né?
E a gente quer resolver todos os problemas. Só que enquanto você está resolvendo um monte de problemas, os seus estão ali parados sem resolver. E Deus está dizendo, se preocupe em resolver as coisas que estão dentro da sua responsabilidade. O restante sou eu que faço. Então, quando a gente aprende a orar pelas pessoas, a jejuar pelas pessoas, quando a gente aprende a entregar as pessoas na mão de Deus, Deus diz, essa peleja é minha, eu vou transformar. Eu vou tocar. Só fique observando. Deus diz, não fala nada. Não fale nada. E é difícil ficar quieto, né? É muito difícil ficar quieto. Deus não diz pro povo, fique gritando, fala, só olhem, não é para falar nada. Porque essa peleja não é de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitas guerras esse ano, você precisa pedir discernimento a Deus, não são suas, é do Senhor, é Deus que está trabalhando nessa causa, amém? É Deus que está intervindo, Deus só está chamando você para se posicionar e ficar parado, e não falar nada, e deixar Deus agir. Deixa Deus agir porque Ele sabe trabalhar. E tem coisas que quanto mais você falar, pior fica. É ou não é? Mais você fala. Aqui, principalmente, entre nós somos casados. Você quer deixar a coisa pior? Fale. Comece a falar. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Mais, e mais, e mais, e mais. Você vai ver, irmão, vai ficar pior. Com certeza. Você quer deixar a coisa pior? Comece a falar muito. Se existe uma coisa que a boca do sábio ele não faz, é falar muito. Ele fala pouco e objetivamente. Porque no muito falar vem os tropeços. Tem coisa que até tá indo bem, meu irmão. Quando você passa do ponto, estraga. Até aconselhar, se você tem que ter um limite. Às vezes você quer aconselhar tanto uma pessoa, você quer consertar a vida dela com os seus conselhos, que você acaba estragando. As pessoas precisam tomar as suas decisões para elas acertarem ou errarem. Elas precisam disso na vida, amém? Elas precisam acertar e precisam errarem. Você não pode impedir as pessoas o tempo todo de errar. Ah, mas fulano está tomando decisão, mas vai errar. Mas ele está decidido, deixa ele. O que eu faço? Ore por ele. Mas só isso? Como assim só isso? Você sabe que você está orando por uma pessoa, é só isso? É a coisa mais eficiente que você pode fazer. Porque a Bíblia diz, Tiago fala, que eficiente é a oração do justo. A oração do justo é eficaz. É atuante, é poderosa em Deus. Então, querido, quais são as coisas que você precisa entregar diante do Senhor e se posicionar nesse ano? É o seu casamento, o seu relacionamento, é talvez na empresa onde você trabalha, são situações que você tem lá lutado e não tem conseguido vitória, então você precisa fazer o quê? É entregar ao Senhor. O que causa, irmão, quando nós não nos posicionamos, né? Você vê que muitas vezes nós não tomamos posições e quando a gente não se posiciona, os problemas não são resolvidos. Então hoje eu quero ficar aqui nisso, eu ia falar outras coisas, mas eu estou sentindo isso para nós ficarmos nisso aqui, amém? Primeiro, esse ano você precisa se posicionar com relação a você mesmo. Com relação a você mesmo. Diga, Deus, eu preciso me posicionar. Eu preciso parar de querer fazer aquilo que Deus não me ordenou, não me chamou para fazer. Eu preciso de parar de querer consertar as coisas que estão ao meu redor. Eu preciso aprender a entregar isso a Deus. Então esse ano você vai orar mais pelas pessoas. Você vai orar mais pelas situações que você precisa entregar. Tem uma hora que a gente pensa, eu já tentei fazer de tudo, não é? Já tentei fazer de tudo para acertar, agora só resta orar. Ora, fez tudo errado, irmão. Já pensou? Aí chega, pastor, já fez de tudo que eu podia fazer, agora é só orar e entregar a Deus. Fez tudo errado, irmão. Você colocou o primeiro por último. E por isso fez de tudo e não deu certo.
Então você vai inverter isso, você fala assim, antes de fazer tudo, eu vou orar e entregar. Essa pessoa, essa circunstância, essa situação, eu vou apresentar a Deus, porque é maior do que eu posso suportar. E quando você entrega em oração, o Senhor entra em nosso favor. Ele nos ajuda. Como que Deus nos ajuda? Deus nos ajuda dando paz e calma para suportar o tempo do processo que isso vai levar. A coisa mais difícil para nós é esperarmos as coisas acontecerem, é ou não é? É esperar. Esperar é uma coisa terrível, irmão, para nós. Mas quando será o que será? Ah, meu Deus, está demorando. Deus diz, não, não cabe a você. Os tempos não diz a respeito a nós, irmão. Não diz a respeito a nós. Quando Deus vai fazer, não é da sua conta. Ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Eu vou dizer uma coisa, e se Deus disser, eu não vou fazer, não quero fazer, não vou fazer. Senhor, amém. A tua graça me basta, porque teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Você está disposto a ouvir Deus dizer para você, eu não vou resolver isso? Está disposto? Ah, não estou não. Pois esteja, porque tem muitas coisas na tua vida que Deus vai dizer, não vou mudar. Paulo experimentou isso, irmão. Paulo, um homem de oração, um missionário, entregue a causa do reino. Ele disse, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou disposto a não só ser preso, como dar a minha vida por amor ao Evangelho. Ele passou por açoites, viagens missionárias, passou fome, passou frio, perseguição, prisões, traições. E ele orou um dia para o Senhor e disse, Deus, tem uma situaçãozinha que eu quero que o Senhor resolva para mim. Tem um espinho na minha carne, ele não quis dizer basicamente o que era. É uma sensação que incomoda. Espinho na carne é aquela coisa que você não vê, mas quando passa o dedo, sabe? Ai, 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 você tenta tirar, não acha. Onde que está esse negócio? Mas está aqui. Incomoda, você encosta na roupa, faz lembrar que tem alguma coisinha, né? Paulo diz, tira isso de mim, Senhor. E o Senhor Jesus, ele orou por 3 vezes. E o Senhor Jesus, nas 3 vezes, diz assim, Paulo, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Eu não vou tirar essa situação. E aí Paulo diz assim, então eu estou, Senhor, satisfeito com isso. Se é assim, assim será. Então de agora em diante mudarei a minha percepção a respeito das coisas. Então de agora em diante, Senhor, eu vou mudar a maneira como eu vou encarar. Eu vou passar a ter prazer e satisfação nessas lutas que eu vou passar. Então terei mais prazer com essas adversidades do que a ausência delas. Ele entrou em conformidade com a vontade de Deus para a vida dele. Amém? Ele entrou em conformidade com a vontade de Deus para a vida dele. E ele disse, isso eu entendi que é necessário. Por quê? Aí vem o porquê. Você precisa entender o porquê Deus faz algumas coisas na nossa vida. Ele diz, por causa das tamanhas revelações que eu recebi. Tem coisa boa que pode gerar coisa ruim. Você sabia disso? Tem coisa boa que pode gerar coisa ruim. Prosperidade é bom? Quantos gostariam de ter uma conta do tipo, você fala assim, irmão, hoje a gente pode morar em qualquer lugar, comprar um avião e vai sobrar muito dinheiro ainda. A gente pode viajar para todos os lugares do mundo e vai sobrar dinheiro ainda. A gente não precisa fazer mais nada. Todo mundo queria ter uma vida assim, né? Mas você sabe que a prosperidade sem o temor ao Senhor leva o homem para longe de Deus? O dinheiro se torna o seu Deus, Mamon, o Deus desse século. Então tem coisas boas que podem levar para lugares ruins. E Paulo tinha recebido tanta revelação e Deus diz, por causa da grandeza da revelação que você recebeu, eu vou colocar um espinho na tua carne que vai fazer você ficar com o pé no chão. Porque se eu tiro esse espinho, você vai voar e você vai achar que é alguém. E é onde o diabo vai tragar você. Você sabe que o diabo nos derruba, irmão? Não é nas nossas fraquezas, não. É no nosso orgulho e soberba. É onde ele se apodera. Satanás não caiu porque estava
tendo uma administração ruim, porque não estava conquistando nada, ficou triste, desanimado, disse, ai Deus, não estou conseguindo fazer as coisas. Não, ele caiu porque ele era muito bom. Os relatos de Ezequiel sobre Satanás era que ele era eficiente, sagaz, dominava sobre a terra. E as conquistas e a multiplicação dos seus tesouros, dos seus comércios, subiu ao coração dele, ao ponto que ele diz, poxa, eu sou bom demais, sabe? Eu estou no páreo de eu e Deus, ó, não tem diferença não. Subirei aos mais altos lugares, me assentarei no trono de Deus. Se ele se assenta no trono de Deus, significa que Deus ficaria abaixo. E quando ele tentou fazer isso e se rebelou, conseguiu persuadir uma terça parte dos anjos. 33%. Irmãos, se a Terra tem 8 bilhões de pessoas hoje, e contabilizando as quantidades de pessoas que já passaram, não sei nem dizer quantos bilhões chegam. Mas você já imaginou a quantidade de anjos que Deus criou? Se Deus criou estrelas, irmão, que são incontáveis, galáxias, que tem trilhões de quatrilhões, quinquilhões de estrelas, e fora as outras que ainda não foram, e não tem nem como contabilizar. Você já imaginou quantos anjos o Senhor fez nos céus? E Satanás conseguiu persuadir uma terça parte desses anjos e se rebelar contra o trono de Deus. O que aconteceu? Caiu. Foi uma queda irrecuperável. Deus não quer que você caia. E Paulo entendeu isso. Senhor, eu sei agora por que esse espinho na carne. Porque é esse espinho na carne que faz eu vir dobrar meus joelhos, orar ao Senhor e buscar e sair suprido, restaurado, fortalecido para voltar ao Senhor e buscá-lo de novo e entender que eu dependo do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu preciso do Senhor. Então tem coisas na sua vida que você precisa entender, que a graça de Deus vai te bastar. Mas o que você precisa? Estar posicionado diante do Senhor para contemplar o que Deus vai realizar. Porque tem coisas que o Senhor vai começar a mudar a partir do momento que você se posicionar. Então é isso que Deus está dizendo para nós nesse ano 2025. Se posicione. Você quer experimentar vitórias e conquistas realmente que vale a pena? Se posicione. Porque você vai dizer, não foi sorte, não foi esforço humano, mas foi Deus que me ajudou. Foi o Senhor que pelejou por mim essas batalhas. E você vai dar testemunho em que Deus será exaltado e glorificado. Porque foi para isso que você foi criado, querido. Foi para isso que eu e você fomos criados, para a glória e louvor do nome do Senhor. Quais são as batalhas que você atribui ao Senhor? Aquelas que você soube que você não lutou. Porque aquelas que você luta, o teu ego está muito inflado. Irmão, nós somos gente. Eu não subestimo a capacidade da nossa natureza ruim de fazer coisa ruim, irmão. Eu não subestimo, nunca subestimei os meus filhos. Nunca chamo uma criança de anjinho. Ai, que anjinho. Não é anjinho, irmão. Todos nós temos a capacidade de fazer coisa ruim. Todos nós temos a capacidade de fazer coisa ruim. Gente boa faz coisa ruim. Fulano é gente boa, mas também faz coisa ruim. Por isso precisamos da misericórdia do Senhor. Todos os dias. Então esse ano de 2025, irmão, se posicione. Se posicione diante de Deus. Fala, Deus me ajuda nessas batalhas. Entrega ao Senhor. Entrega teu casamento. Entrega seus relacionamentos. Entrega seu trabalho. Entrega se você está num local onde tem uma situação que te aflige, que rouba a sua paz. Entrega ela diante do Senhor.
Verifique e sonde o que você precisa mudar. Porque a Bíblia, no tocante a vós, tudo que for possível da sua parte, tende paz com todos. Então você vai observar quais são as possibilidades tuas de ter paz no lugar onde você trabalha. Deus, eu estou fazendo tudo que eu preciso fazer, Senhor. Mas, Senhor, tem uma perseguição, então entrega. Olha, tem coisinhas que parecem simples, mas elas roubam a nossa paz, não é? Um lugar de trabalho onde você passa 8, 10 horas por dia, se aquele lugar for tóxico, e você está enfrentando uma situação difícil ali, pode ter certeza, irmão, tua semana acaba. O teu dia vai embora. E você chega em casa cansado, irritado, e aí você vai descontar aquela irritação aonde? Em alguém que não tem nada a ver com aquilo. Tua família, teus filhos, teu esposo, tua esposa. O que você precisa fazer? É entrega essas pessoas. Ah, eu tenho um chefe que é muito estúpido, entrega a ele. Ora por ele. Não amaldiçoa ele, porque maldição mais maldição gera mais maldição ainda, amém? Ele já está amaldiçoado, irmão. Ele já está em trevas. Aí você vai lá e mais maldição. Em nome de Jesus, que ele quebra o dedo. Aí ele quebra o dedo, fica mais irritado ainda, aí vai mais sobre você. Então, abençoa ele. Se posicionar é isso. Tomar posição, entender, Deus, eu estou posicionado. Qual que é a minha posição? Parado. Parado. Só observando o que o Senhor vai fazer. E como que eu me posiciono? Eu fico parado orando pelas pessoas. Se Deus tocar no seu coração, jejue por ele. Apresente ele diante do Senhor. E isso é estar posicionado para essas batalhas. Não tente tomar a razão de tudo para você, amém? Porque isso vai te cansar e não vai te dar vitória. Então entrega diante do Senhor. Mas não tem mais, irmão. Aprenda a fazer isso. Observe a tua vida. Aqui eu deixo para você. Se até agora tem dado tudo certo do jeito que você está fazendo, continue fazendo. Amém? 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 Ah, pastor, então continue fazendo. E vê aonde vai dar. Daqui 10 anos, quando você tiver velhinha de cabelo branco, você me diz o que aconteceu. Deu tudo certo? Tá legal? Continua, irmão. É? Mas, querido, tem uma hora que a gente tem que observar. Não está dando certo, então eu tenho que mudar a estratégia. Então seja sábio, mude a estratégia. Se posicione diante de Deus, amém? Vamos nos posicionar? Acho que acabou a bateria aqui, ou desligou aí. Amém?